Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de segunda-feira, dia 29 de julho do ano de 2024? O ano da tua vitória, o ano do seu propósito, se assim você o acreditar. Meus amados, sabemos que estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra. O que eu e você estamos vendo cada vez mais está anunciando a volta de Jesus Cristo. Você viu nesta abertura de Olimpíadas o que a Bíblia nos relata. Pode-se dizer, Pastor Fábio, isso não tem nada a ver. Eu digo para você que tem, porque está escrito aqui que na abertura do primeiro selo viria um cavalo branco com um cavaleiro, trazendo uma falsa sensação de paz. O mundo vai viver agora uma sensação de que está tudo em paz entre os países. E nós sabemos que não é desta forma, porque virá um governo único sobre o comando do mundo. Irá governar por 3 anos e meio. E muitas vezes nós não estamos dando credibilidade, nós não estamos dando atenção para o que está marcado mediante a esta palavra, que se cumpre dia após dia. O Paulo, aqui também, nesta mensagem que nós vamos ler hoje, vai nos ensinar a respeito de um verdadeiro encontro com Deus. Eu te pergunto nesta noite, você já esteve no seu verdadeiro encontro com Deus? Ou você ainda não? Você ainda está como Saulo, um perseguidor dos cristãos, sabendo somente apontar, discriminando, não dando a mínima importância. Abra sua Bíblia hoje, lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos 9, e o título diz assim: A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Paulo fazia o quê? Respirava ainda a ameaça contra quem? Contra os discípulos de Cristo. Você tem sido um discípulo de Cristo? Pois fique sabendo que ainda mesmo assim, nos dias de hoje, tem pessoas nos perseguindo, pessoas querendo nos paralisar para que nós não levamos as boas novas de qual Cristo nos chamou. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achassem algum que era do caminho, este caminho que a Bíblia está nos relatando está com letra maiúscula. E nós podemos ver que quando está com letra maiúscula, é somente um caminho. O caminho de quem? De Jesus Cristo, que a fim de que se achasse algum que era do caminho de Jesus. Assim, homens quanto mulheres o levasse preso para onde? Para Jerusalém. Saulo, ele queria exterminar os cristãos, ele não queria papo com cristão, não. Ele era um perseguidor da obra de Cristo. E no 3 diz, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, submeteu uma luz do céu brilhou ao seu redor. Em seguida, apareceu para ele o quê? Uma luz rapidamente, brilhando aonde? Ao seu redor. Jesus Cristo aqui apareceu para Saulo, que diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor?
E a resposta foi: eu sou Jesus a quem persegue. Podemos observar que aqui Jesus Cristo teve um encontro com Saulo, dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele rapidamente fez o quê? Reconheceu a voz de quem? De Jesus. E disse: és tu, Senhor? E a resposta foi o quê? Eu sou Jesus. Aqui aprendemos que o perseguidor de cristão teve um encontro. Mas levantando-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagens pararam emudecidos, ouvindo a voz, não viram, contudo, que não viram ninguém, de onde vinha essa voz. Então levantou Saulo da terra, abriu os olhos, mas nada podia ver. Será que você não está neste momento igual Saulo, vendo tudo acontecer, mas parece que ao mesmo tempo você está com a vista fechada, com a vista com escamas, não está vendo o que está acontecendo ao redor do mundo, não está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-nos para onde? Para onde ele ia, para Damasco. Ele queria ir a Damasco e ele chegou em Damasco. Só que a intenção dele no caminho era exterminar com os cristãos que fossem encontrando pelo caminho. Tanto homem quanto mulher, não importa. Ele ia exterminar, ele ia acabar. E ele pediu cartas nessa sinagoga para o quê? Para acabar, exterminar. Ele queria liquidar. Mas Deus é tão maravilhoso, infinito, bondoso em nossas vidas, que quando eu e você achamos que não tem mais jeito, Deus envia a solução. Aqui pelo caminho tinha os discípulos de Cristo, e se fosse pego, as autoridades tinham dado poder para levar preso e castigarem e matarem. E diz mais aqui, ó. E diz mais. E esteve 3 dias sem ver, durante o quais não comeu e nem bebeu. Muitas pessoas dizem que esses 3 dias que ele ficou sem comer e sem beber é porque ele jejuou. Não, aquele não jejuou, meus amados, não. Imagina a gente quando descobre uma enfermidade, uma doença, quando tem um problema, a gente não tem vontade do quê? De comer. Aquele também não sentiu vontade de comer. Ele estava tendo um encontro verdadeiro com Deus. Eu creio que aquele se guardou para ter esse encontro pessoal com Deus. E diz mais no 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Esse discípulo aqui, Ananias, meus irmãos, ele foi um dos 70 discípulos de Cristo. E disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procurará por Saulo, apelidado quê? De Tarso, pois ele está orando. Você vê que esses 3 dias que ele ficou na casa de Judas, ele estava o quê? Orando. O segredo para as nossas dificuldades, para a minha dificuldade, para a sua dificuldade, é somente um. Eu e você devemos orar. Não podemos cessar. E viu, no 12, entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse o quê? A vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Creio eu, meu amado, que Ananias aqui, ele teve um pouquinho de receio de ir até o encontro de Saulo. Aqui ele teve um pouquinho de receio porque
ele ouviu falar muito de Saulo, que era o quê? Que era um perseguidor. Ele era um perseguidor do quê? De Cristo. E ele acabava com quem? Ele exterminava com os discípulos de Jesus, aqueles que ouviam, que iam buscar, ele era exterminado. E diz mais assim: e para que trouxe a autoridade dos principais sacerdotes para prender todos que invocar o quê? O teu nome. Ananias falou: Senhor, como é que o Senhor quer que eu vou lá e põe a mão na cabeça desse homem? Porque esse homem aqui, todos que te invocarem o teu nome, ele vai prender. Ele está com carta na mão para prender os principais. E Jesus disse para ele assim: ó, mas o Senhor lhe diz: vai, porque para mim, é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Sabe aquela pessoa que você acha que não tem jeito? Esse aí, fulano se recuperar, Beltrano, não tem jeito, é o fim. Não, para Deus tudo tem um jeito. Para o nosso Criador tudo é possível. Aquela pessoa que você acha que não tem jeito para os olhos humanos, para Deus tem jeito, tem uma solução. Não se desespere, continue orando. Quantos testemunhos que nós ouvimos de pessoas que a esposa orou durante 20 anos, 30 anos pelo marido, e o marido hoje é transformado, é recuperado. Que maravilha Deus pode fazer também na sua vida, você não pode desistir. No 16 fala: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E muitas vezes, meu irmão, nós queremos viver o Evangelho como se fosse mar de rosa, como se fosse tudo mil maravilhas. Não, não é. Aqui Jesus disse para Ananias: então, pois lhe mostrarei o quanto lhe importará sofrer por quem? Pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo-lhe: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista, fique cheio do Espírito Santo. Nesta noite, você que está me assistindo, me vendo neste momento, fique cheio também do Espírito Santo de Deus. Ele é contigo, homem valoroso, mulher valorosa. Fique firme, porque Jesus, Ele é contigo. Não desanime, não esmoreça na tua fé. Precisamos nos estar preparados a todo minuto, a todo tempo, porque os dias são maus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Você tem se preparado, meu irmão? Você tem se preparada, minha irmã? Precisamos estar prontos para o grande dia da volta do Senhor, para que eu e você não sejamos pegados de surpresa. E diz mais. Vamos ler de novo aqui, ó. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, para que recupere a vista, fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como uma escama, e tornou a ver, e seguiu levantando-se, e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos do Senhor. Você observou que nesta noite Deus quer que eu e você, meu irmão, nós venhamos nos arrepender
de todo o nosso coração, para que eu e você possamos o quê? Cair as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar as dificuldades, o problema, para que o Senhor venha nos fortalecer, porque o próprio Espírito Santo é quem nos batiza, é quem nos dá dom para nós seguirmos adiante, porque sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. O que é que pode um homem fazer sem a presença de Deus? Eu te afirmo, irmão, nós não podemos fazer absolutamente nada. Amém, meus queridos? Nesta noite fica a dica para nós, que eu e você possamos ter um verdadeiro encontro com Deus. Que o Espírito Santo de Deus nesta noite ele possa te visitar, que ele possa te dar um refrigério para este momento difícil que você está atravessando, passando, porque sem ele nada nós podemos fazer. Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, no qual foi ali ao encontro de Saulo, Pai, quando perseguia os cristãos, este mesmo Jesus também, meu Pai, nós pedimos nesta noite, venha ao nosso encontro, Pai, para que seja limpa a nossa visão, para que nossas escamas caiam e possamos entender e compreender a Tua Palavra, Pai. Somente o Senhor é quem pode dar direcionamento, dar sabedoria, Pai, para nós entendermos a Palavra todos os dias. Eu te louvo, Senhor, te agradeço por mais este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém. Amém, meus amados? Um beijo no coração, sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa, é do povo de Deus. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crê, diga amém. Amém, meus amados? Um beijo no coração, sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo. Uma ótima semana abençoada. Fique com Deus. Deus abençoe.